Juízes capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 28. Eu convido você a ficar em pé para a leitura deste texto da palavra de Deus. Livro dos Juízes, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 28. O tema da mensagem dessa noite é Algemas Invisíveis da Alma. Algemas Invisíveis da Alma. Livro dos Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 28, a palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou sobre elas com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, essa mensagem traz um aviso importantíssimo, ó Deus. E peço as tuas misericórdias para que nós possamos ouvir a tua voz. E, ó Deus, nos atentar para este aviso que é tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Liberdade é a condição do ser humano de ser livre, autônomo e capaz de tomar as suas próprias decisões sem nenhum tipo de constrangimento. A grande maioria das pessoas que têm ou tiveram a sua liberdade arrancada, elas sentem muita falta dessa liberdade. Pessoas que estão presas, pessoas que vivem em cativeiros, pessoas que ao longo dos anos foram jogadas em lugares onde sua liberdade foi privada, essas pessoas lamentam muito terem tido sua liberdade arrancada. A algema é um simbolismo de uma prisão. É o simbolismo de algo que foi arrancado. É o simbolismo de que alguém está perdendo sua liberdade. É interessante porque eu não sei se você já pensou nisso, mas quando uma pessoa está sendo levada presa, ela está algemada, mas ao redor dela tem 500 policiais. Tem umas 500 pessoas, tem todo um aparato policial e mesmo assim a pessoa está algemada. Na prática, havia necessidade com tanta gente ali dessa pessoa ser algemada? Só que a algema traz um símbolo muito importante de que aquela pessoa está sendo levada presa, está perdendo a sua liberdade. Essa algema a gente vê. Mas muitos carregam algemas em suas almas onde ninguém vê. Nós podemos estar criando algemas que tiram a nossa liberdade de ter um relacionamento com Deus, de servir a Deus, de viver em paz. Muitos têm trazido algemas em seus corações que arrancam a liberdade de se viver de maneira saudável. E essas algemas ninguém vê, mas podem estar dentro de nós e podem estar arrancando algo que todos nós devemos valorizar, que é a nossa liberdade. Existe alguma coisa dentro da sua alma, alguma algema que tem impedido você de viver a sua vida plena ao lado de Cristo? Existe alguma algema em você, na sua alma, que ninguém vê, mas você sabe que existe,
e essa algema tem arrancado de você a paz. Essa algema pode ser um vício, essa algema pode ser a religiosidade, uma doença, essa algema pode ser um trauma, uma perda, um luto, uma idealização frustrada de felicidade. Essa algema pode ser muita coisa. Existe algo que tem prendido a sua alma. O texto que li conta o fim da história de um homem que desde o seu nascimento teve a bênção do Senhor sobre ele. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi levado em cativo, foi assolado pelos filisteus, oprimido pelos filisteus. Mas chegou a hora onde Deus iria levantar um libertador que arrancaria essa opressão filisteia sobre o povo, e este homem era Sansão. Sua mãe, estéril, seu pai, que se chamava Manoá, eles recebem do Senhor a notícia, através do próprio Jesus, de que um filho nasceria. Sua mulher comenta sobre essa visão para o seu marido, que ora pedindo que uma nova visão, que um novo aparecimento deste anjo do Senhor pudesse acontecer, e o Senhor atende o pedido, e o anjo chega, Jesus chega, explica para eles que este menino, desde o ventre, seria nazireu. E o que significa ser nazireu? Em Números capítulo 6, há a orientação de algo que nós chamamos de nazireado. Uma pessoa, ela decidia se consagrar a Deus, e dentro deste período de consagração, ela não podia cortar o seu cabelo, nem sequer arrancar um fio, não podia beber nada levedado, nada fermentado, e não podia comer nada que viesse da videira. Ela não podia comer uma uva sequer. E aqui nós temos um princípio interessante, e é o princípio da consagração ao Senhor. Por quê? Porque quando nós nos consagramos a Deus, fatalmente nós devemos renunciar coisas. Não tem jeito. Eu quero ter uma vida consagrada a Deus, eu preciso renunciar coisas que atrapalham isso de acontecer, e eu devo fazer isso. Sansão foi homem nazireu desde o seu ventre. Com Sansão foi diferente, porque Deus disse que ele seria nazireu. Ele seria consagrado ao Senhor. Então a sua mãe não tomou nenhum tipo de bebida levedada, não comeu uma uva sequer. Ela foi um nazireu enquanto aguardava o nascimento de Sansão. Sansão, ele nasce, e Sansão foi um homem muito poderoso. Por exemplo, no capítulo 14, Sansão se apaixona por uma mulher filisteia. Os seus pais o criticam, só que isso fazia parte do plano do Senhor para libertar Israel do jugo filisteu. Só que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, lá no versículo 6, nós enxergamos do capítulo 14 que Sansão teve uma ação tão poderosa do Espírito Santo, que quando um leão chegou até ele, ele rasgou este leão como se rasga um cabrito. Pensei, eu não conseguiria rasgar nenhum cabrito? Mas naquele tempo, aparentemente, era normal um cabrito ser rasgado. Se um cabrito vem em minha direção, o que eu faço? Eu clamo pelas misericórdias do Senhor. Mas a palavra de Deus, no versículo 6 do capítulo 14, fala que Sansão, de maneira tranquila, matou um leão, rasgou um leão como se rasga um cabrito. Essa é a referência que a palavra de Deus nos dá. Só que há um detalhe interessante: o Espírito do Senhor
se apossou dele poderosamente. E aqui nós também temos um princípio importante, qual? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, através dele e pela força dele, nós conseguimos realizar grandes coisas também. Sansão mata um leão e foi avisar a sua noiva de que aquilo tinha acontecido. E quando ele volta dias depois, aquele leão está cheio de abelhas, e ele pega um favo de mel, e ali acontece algo interessante. Porque quando ele volta para o casamento, ele propõe um enigma, e esse enigma, aparentemente um pouco desconexo, mas nós vamos entender que não tem nada de desconexo nisso, porque este foi o motivo da guerra começar. E este enigma é desvendado por 30 homens filisteus, porque a sua mulher o traíra. A mulher de Sansão o traiu sob ameaça e revela o enigma que ele propôs. E qual é este enigma? Leia lá depois o capítulo 15, em todos os seus detalhes, ele vai dizer algo sobre o leão e sobre o mel que estava no leão. Só que ele fica furioso pela traição, e o que ele faz? Ele desce a uma cidade filisteia, mata 30, com tranquilidade, pega essas roupas e paga a aposta que fez com aqueles filisteus, de 30 mudas de roupa. Ele mata, sim, com tranquilidade, porque ele era muito forte na força do Senhor. Só que ele ficou chateado, ele ficou bravo, ele ficou indignado. Como é que a minha esposa me trai dessa maneira? O que ele fez? Quer saber de uma coisa? Vou voltar para a casa dos meus pais. E volta para a casa dos pais. Alguns dias se passam e ele volta para a sua esposa. Quando ele chega lá, o que aconteceu? O pai da mulher deu a mulher para outro. E aí o homem ficou furioso e declara guerra aos filisteus. Para começar a guerra, ele pega 300 raposas, ele coloca de duas em duas, amarra pelas caudas, coloca uma tocha em cada uma delas e fala: vão. Queimaram tudo o que viram pela frente. Quem ficou bravo agora? O povo filisteu. E perguntou: quem é que fez isso? Sansão foi quem fez isso. Sansão, o genro do Timinita. Ah, é? Por que ele fez isso? Porque o homem deu a mulher que era dele para o amigo dele. Tá bom, mataram o pai e a mulher. O sogro de Sansão e a mulher de Sansão. Aí o homem ficou mais furioso ainda. E o que ele fez? Ele foi amarrado pelos de Judá, amarrado muito, muito forte, e ele foi entregue aos filisteus. A Bíblia fala que Sansão arrancou essas cordas como se fossem linhas finas. Pegou uma queixada fresca de burro e matou 1000. E eu fico imaginando como foi essa luta. Vinha um, vinha outro, 1000. Irmão, se a Bíblia fala que foram 1000, foram 1000. Foram 1000. E ele bate, ele mata um, mata outro, mata outro, mata outro. E assim foi até chegar no número 1000. Sansão morre de sede ali. Ele fala: Senhor, o Senhor me deu a força para matar 1000, mas agora eu vou morrer de sede. Eu preciso de água. E o Senhor abre uma fonte de água, e Sansão bebe aquela água, e Sansão fica revigorado, e Sansão volta a ficar forte. E eu acho essa parte também da história muito interessante, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de bênçãos. E se você precisa de sabedoria, peça a Deus, Ele é a fonte da sabedoria.
Se você precisa de graça, o Senhor é uma fonte inesgotável de graça. Se você precisa de poder para enfrentar algo, peça a Deus, Ele é uma fonte inesgotável de poder. Mas você não pode ter uma algema invisível dentro da sua alma. Porque se você tem uma algema invisível dentro da sua alma, como é que você vai recorrer ao Senhor? Sansão, consagrado a Deus e pela força do Espírito Santo, era capaz de fazer grandes coisas. Chegamos no capítulo 16, onde nós começamos a ver a derrocada daquele homem que era consagrado a Deus. Logo no começo do capítulo 16, Sansão desce a Gaza e Sansão se relaciona com uma prostituta. Aqui nós vemos uma atitude que desagrada a Deus. Sansão faz isso. Ainda no capítulo 16, Sansão olha para uma mulher chamada Dalila e se apaixona perdidamente por ela. Sansão se apaixona por Dalila. No começo do capítulo 16, quando ele possui aquela prostituta, armaram contra ele, mas mais uma vez ele conseguiu se livrar. Agora eu fico me perguntando, o que é que Sansão estava fazendo lá? O que é que Sansão estava fazendo lá, naquele momento? Ele olha para Dalila, ele se apaixona por Dalila, os príncipes dos filisteus perguntam e questionam Dalila sobre o segredo de Sansão e prometem uma quantia em dinheiro altíssima para que Dalila descubra o segredo de Sansão. E Dalila então começa a perguntar para Sansão sobre o segredo que ele não poderia revelar. Do mesmo jeito que a mulher do enigma ficou perguntando para ele, e ele disse, Sansão seria mais uma vez provado aqui. E a algema no coração de Sansão foi revelada. A algema de uma paixão carnal. A algema de uma paixão que faria com que ele caísse duramente. Todos nós temos uma natureza pecaminosa em nós. Natureza que herdamos dos nossos pais e tendenciada a coisas que desagradam a Deus. Essas querem nos prender, querem arrancar de nós a liberdade que nós temos para com Deus. No caso de Sansão, essa paixão carnal. Dalila pergunta para Sansão, me conte o segredo. Me conte o segredo. Sansão começa a se colocar em uma posição de risco. Irmãos, quando nós nos colocamos em situações de risco, nós podemos perder os planos que o Senhor tem para nós. Nós podemos revelar coisas que Deus disse só para nós. Quando nós colocamos a nossa vida em risco por algemas, nossa própria vida fica em risco. Dalila pede o segredo. Dalila era do povo inimigo. Mas a algema no coração de Sansão disse mais alto do que todas as orientações que desde o ventre eram vindas da parte de Deus.
Sansão, num primeiro momento, mente, dizendo o seguinte: olha, se eu for amarrado com 7 cordas de arco úmidas, eu fico fraco. O que a mulher fez? Colocou homens no seu quarto, amarrou o camarada e gritou: os filisteus estão vindo. O que ele fez? Mais uma vez, a referência, né? Como se fosse nada essas cordas, ele se desvencilhou e se livrou. Ô Sansão, deixa eu falar com você. A mulher armou para você. Ela pergunta qual é o segredo, você mente falando que o segredo era ficar amarrado com 7 cordas de arco úmidas e depois você continua com ela. Você continua com essa mulher. Irmãos, quando nós estamos presos em algemas, nós perdemos completamente a noção. Nós nos esquecemos das orientações do Senhor. Nós nos esquecemos de coisas tão importantes. Nós simplesmente ignoramos. A mulher armou para ele. Qual que seria a dele? Você armou para mim. Vai embora, some daquele lugar. Mas não, ele continua. Sansão não percebeu que Dalila o traíra. Dalila faz uma chantagem emocional, e no capítulo 16, todos os detalhes estão lá, e pede qual é o segredo. Ele fala o seguinte: olha, o segredo na verdade é que se eu for amarrado com 7 cordas novas, eu fico fraco. O que ela fez? Escondeu os filisteus no quarto, amarrou Sansão, e gritou: os filisteus estão vindo. O que ele fez? Arrebentou as cordas e se livrou. Ele estava brincando de ser amarrado. Qual que é a questão? Que ele ficou mesmo amarrado depois. E Dalila traiu Sansão pela segunda vez. E o que Sansão fez? Continuou com ela. Sansão, você não está percebendo que a mulher te traiu 2 vezes? 2 vezes. E você vai continuar com ela? Quando a algema invisível da alma domina o coração de um homem, o coração de uma mulher, ela ou ele ficam cegos. Não veem a realidade que está bem perto. O que Dalila fez? Você não me ama. Se você me amasse, você falaria o segredo. Sansão, então, vai dizer o seguinte: olha, se os meus cabelos forem presos com 7 tranças, amarrados em um tier, uma espécie de presilha, eu fico fraco. O que aconteceu? A mulher fez isso. Então percebam que beira o inacreditável, não é? Como uma mulher pede o segredo tantas vezes, com filisteus no quarto, gritando, os filisteus estão vindo, e o homem pressiona. E o homem pressiona o seu próprio ser, ficando a ponto de uma angústia quase que insustentável. A Bíblia chama de angústia de morte. Ela pressionou, importunou, e Sansão revelou o segredo. Sansão disse: eu sou nazireu de Deus, e a minha força está nos meus cabelos. O que Dalila fez? Dalila
depois de tanta chantagem, conseguiu o seu objetivo, chamou um homem que cortou o cabelo de Sansão e ele perdeu a força. Sansão, que tinha o Espírito do Senhor, Sansão que realizou grandes coisas por conta de uma algema invisível que estava em sua alma, colocou tudo a perder. Tudo. Um homem que preferiu uma paixão carnal, ao invés de ter a ação do Espírito Santo poderosamente atuante em seu coração, em sua vida. Ele preferiu. No versículo 20 do capítulo 16, a palavra de Deus traz algo extremamente duro. No final do versículo 20, diz assim: porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Meu Deus. O Espírito Santo havia se retirado de Sansão. Irmãos, quando nós nos deixamos levar por paixões carnais, desejos carnais, algemas, nós perdemos a ação do Espírito Santo em nós. Pela graça de Deus, nós não perdemos o Espírito Santo, mas perdemos a ação do Espírito Santo em nós. Perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. Sansão, por ter se deixado levar, ele perde os olhos e se tornou um escravo. E o que isso nos mostra? Que quando nós nos deixamos levar por algemas que prendem a nossa alma e ficamos presos nela, sofremos consequências sérias. Mas aqui entra a misericórdia do Senhor. Porque imediatamente a palavra de Deus afirma, imediatamente, quando o seu cabelo foi raspado, o seu cabelo voltou a crescer. O seu cabelo volta a crescer. Os príncipes se reuniram depois de um tempo para uma adoração ao seu Deus, mas Sansão já estava novamente forte. Porque aqueles homens acharam que Sansão perderia completamente a sua força, mas Sansão tinha a promessa de Deus sobre ele. E aquele que tem a promessa de Deus sobre ele, nunca perde essa promessa. Amém. Sansão chega às colunas e mata muitos filisteus, derrubando o seu templo. Conforme o texto que lemos, Sansão mata milhares de filisteus, e posso afirmar isso com tranquilidade, porque a Bíblia fala que Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. E Sansão é citado lá no versículo 32 de Hebreus 11 como um guerreiro da fé, como um herói da fé. Só que o aviso dessa mensagem é um só. Quando nós nos deixamos levar pelas algemas e prisões dessa vida, nós perdemos tempo. Tempo, irmãos. O camarada que está preso há 20 anos, perdeu 20 anos de sua vida. 30 anos de sua vida. A irmã Zenaide, que faz aniversário hoje, 92 anos. 92 anos. E nós pensamos assim, nossa irmã viveu muito, está vivendo muito e bem, louvado seja Deus. Mas a maioria não chega a 92. E imaginem, vamos colocar aqui 90 anos. Uma pessoa presa por 9 anos perdeu 10% de sua vida. 18 anos, 20% de sua vida preso.
Só que no que diz respeito à vida espiritual é a mesma coisa. Tem muita gente perdendo tempo, preso em pecados, em vícios, em traumas. Sansão julgou Israel por apenas 20 anos. Ele poderia ter vivido muito mais, poderia ter julgado Israel por muito mais tempo, se não tivesse dado ouvido a essa natureza pecaminosa que no caso dele era uma paixão. Para os irmãos terem uma ideia, Débora, Gideão, Eude, Jefté julgaram Israel por no mínimo 40 anos. Só que Sansão por apenas 20. Ele perdeu tempo. E tempo é uma coisa que nós não temos a perder. Portanto, não permita em nome de Jesus que essas algemas dominem o seu coração. Por quê? Porque um tempo perdido não volta atrás. Se você está magoado com alguém e essa é a sua algema, resolva isso. Pare de perder tempo. Se você está brigado com alguém, resolva. Pare de perder tempo. Se você está cometendo algum pecado, está em pecado, pare de perder tempo em nome de Jesus. Pare de perder tempo. Sansão teve o seu ministério interrompido por conta de uma algema invisível que só ele sabia. E o acompanhou. Um homem que matou milhares de pessoas, milhares de inimigos. O homem que rasga um leão como um cabrito. Um homem que pega 300 raposas e faz uma grande queimada. Esse homem foi pego por algo que, talvez na mente dele, fosse pequeno. Mas deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. Nenhum pecado, nenhum vício, nada disso é pequeno. Porque tudo isso pode crescer. E se nós dermos lugar a essa algema, nós podemos perder algo precioso que temos, que é tempo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçamos firmes e não vamos nos submeter novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, vamos permanecer firmes, aproveitando a liberdade, não permitindo que a algema invisível, que vem com a natureza pecaminosa, domine o nosso coração. Irmãos, deixemos de perder tempo, em nome de Jesus. Eu sei que essa é uma mensagem dura de se ouvir, foi duríssima para mim, mas foi o que Deus quis que nós ouvíssemos nessa noite. E louvado seja Ele por isso. Você que está aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você está correndo um risco terrível, perdendo tempo, está preso em uma prisão que ninguém pode te libertar dela a não ser Jesus Cristo. Portanto, entregue sua vida a Cristo hoje e você desfrutará de uma liberdade que é até difícil de explicar, mas nós que temos Jesus sabemos como é que é. Então se entregue a Jesus hoje. E você, meu irmão e minha irmã que aqui está, em nome de Jesus, que você possa tomar uma decisão hoje de não perder tempo, de não permitir que algemas invisíveis da alma dominem o seu coração. Essa decisão eu já tomei no meu coração. Porque no meu coração, algemas começaram a crescer.
E quando eu comecei a orar a Deus, Deus falou poderosamente ao meu coração. E o que Deus falou ao meu coração, eu estou compartilhando com os irmãos, porque Deus falou para que eu falasse nessa noite. Então, em nome de Jesus, não vamos perder tempo. Eu convido você a